Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre taxa de juros e autonomia do Banco Central. Se você vem acompanhando política ultimamente, você vê que está tendo um embate entre o Lula e o mercado financeiro por conta da taxa de juros e da autonomia do Banco Central. Ou será que não? Eu acho que talvez não é bem assim. Muitos influenciadores da esquerda e até a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, chegou até a dizer que o Banco Central era a última trincheira do bolsonarismo, cara. Só que as questões são um pouco mais complexas do que parecem ao primeiro ponto. Então vamos começar ouvindo o Lula aqui sobre a taxa de juros a 13%. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. Então, como a gente acabou de ver, o Lula está dando várias declarações aí em relação ao aumento da taxa de juros, que não tem como, que é insustentável, e ele está certo. Nesse ponto, ele está certo. Só que daí, um passo muito além é falar sobre a autonomia do Banco Central. Vocês podem ver, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, que deu uma declaração recente chamando a autonomia do Banco Central de a última trincheira do bolsonarismo, né? Para quem não sabe, essa autonomia ela foi instituída no ano de 2021, numa sessão muito controversa, e praticamente deu a chave do cofre do orçamento brasileiro para os banqueiros. Então, hoje em dia, o próprio banqueiro decide quanto que o governo vai pagar para os bancos. É basicamente o cachorro cuidando da linguiça. É assim que está funcionando hoje o nosso Banco Central. E aí eles têm um monte de desculpa, a estabilidade da moeda é para controlar a inflação. Na verdade, a gente sabe que é justamente para manter essa taxa de juros alta artificialmente, uma coisa que é inadmissível para a gente hoje. Por quê? Porque o banco ele vive do rentismo e baixar essa taxa de juros significa quebrar com esse rentismo dele. Então, os bancos mais lucrativos do mundo, os bancos brasileiros, vão perder essa mamata. Quando o Lula falou contra a taxa de juros a 13%, aí já veio um monte de gente, Jones Manuel, né, um monte da militância petista, começar a falar contra a autonomia do Banco Central, mas o Lula em si não é contra a autonomia do Banco Central. Como vocês podem ver, em 2013, durante o mandato da Dilma Rousseff, o Lula chegou até mesmo a articular sobre a possibilidade dessa autonomia do Banco Central quando foi eleito presidente do Senado, o Renan Calheiros. Ou seja, de fato ele precisa entregar resultados e fazer um bom governo, e ele sabe que a taxa de juros atrapalha ele, porém ele não é contra essa autonomia do Banco Central. Inclusive, ele já mandou baixar a bola de todo mundo. Até a Gleisi já baixou a bola dela em relação a isso. A mesma Gleisi Hoffmann, que também já tinha falado durante a campanha que eles iam manter o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central atualmente. Ou seja, vários sinais trocados aí. Eles falam uma coisa para a militância, mas nos bastidores eles falam outra. Mas como sempre a gente sabe, o Lula já fez um acordão com o pessoal do mercado. Ele pode até falar nessas declarações aí, ser duro e tal, mas é tipo o Bolsonaro, ele tá falando pro eleitorado dele ali para agradar essa base. Porque na verdade mesmo, o ministro Alexandre Padilha já acalmou o mercado falando que o governo não discute a mudança da autonomia do Banco Central. Pelo contrário, eles só querem saber de abaixar a taxa de juros. Então é tipo assim, se fosse um doente, né, a autonomia do Banco Central seria a doença e os juros altos seria o sintoma, a febre, né? Então o que eles querem fazer? Não, vamos tratar só a febre, vamos tratar só os juros altos. Não vamos atacar a doença em si, que é a própria autonomia do Banco Central. De novo, toda vez, em seguida, toda vez que o Lula precisa escolher entre ir com o mercado, com os grandes empresários, com a cúpula da aristocracia brasileira ou as questões do país,
ele faz esse jogo trocado. Ele vai falar para o público dele uma coisa, ele vai negociar pelos bastidores outra, que como a gente já tá vendo que ele tá negociando, e assim ele vai levando, né? Então, meus amigos petistas, é o seguinte, para decepção de vocês podem ver aqui que desde 2013 o Lula não é contra a autonomia do Banco Central. Ele pode até querer baixar a taxa de juros, mas ele não é contra a autonomia do Banco Central. Então não adianta vocês virem e tentarem, porque isso não vai ser um avanço, isso não está em discussão, isso não é um projeto. Isso vai colocar ele de frente com o mercado, tá? O vilão que ele quer combater, mas que a gente sabe que, na verdade, nos bastidores, eles estão tudo de mão dada junto. E toda vez que ele tiver que escolher entre o seu interesse e o interesse do mercado, ele sempre vai colocar o interesse do mercado à frente do nosso. E por enquanto o vídeo de hoje foi esse. E se não deixou um like, já deixa logo o like aqui para ajudar a gente a divulgar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.